Bom, então como eu estava falando, o colesterol, ele não é o vilão da história, ele vai ser vilão se ele tiver concentrações inadequadas. Mas olha só que importante, interessante, o colesterol, ele na verdade, ele vai ter importantes funções como a estruturação das células, formação de hormônios e vitamina D, tá? E nós temos dois tipos de colesterol, o que a gente chama de colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é aquele denominado HDL e o colesterol ruim é o LDL. Por que esse LDL é ruim? Porque é um colesterol que tende a ficar acumulado na corrente sanguínea. Então, esse colesterol em excesso, ele predispõe a doenças do sistema circulatório, doenças cardiovasculares. E o colesterol bom, que é o chamado HDL, ele vai ser responsável por retirar esse colesterol ruim em excesso que está na corrente sanguínea, transportar ele até o fígado para que ele seja metabolizado e assim destruído e eliminado, né? Todos nós temos esses dois tipos de colesterol. O que vai influenciar são as porcentagens, a concentração de cada um desses no nosso sangue. Então, é interessante eu ter níveis mais altos de HDL, porque é um colesterol bom. E não é interessante eu ter um nível alto de LDL, que é o colesterol ruim e pode evoluir para doenças cardiovasculares. Agora a gente vai falar um pouquinho de proteínas, que também é um macronutriente. Proteínas são nutrientes essenciais, primordiais para o crescimento do ser humano, para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Elas estão, olha só, na constituição de qualquer célula, seja as células do tecido nervoso, sanguínea, do músculo, coração, elas estão presentes em qualquer célula do nosso corpo, tá? Elas ainda fazem parte da composição de anticorpos, que são células importantíssimas para o sistema de defesa do nosso corpo. Vão participar de inúmeros processos metabólicos e de muitas outras funções do corpo. E, quando necessário, elas são convertidas em glicose para fornecer energia, quando necessário. Por isso que é importante a gente ter um consumo adequado, de valores adequados de carboidrato, para eu não consumir essa proteína que é tão importante no meu corpo. Se eu não tiver uma porcentagem, um consumo adequado de carboidrato, essa proteína que é muito importante no meu corpo vai ser convertida em glicose para me fornecer energia, tá, pessoal? Quais as funções das proteínas? Então, olha lá. Favorecer o crescimento, manutenção e reparação dos tecidos, obter energia quando a quantidade de carboidratos e lipídios é insuficiente. Lembra que a gente tira energia da gordura, dos lipídios e dos carboidratos, né? Formar enzimas, formar hormônios e anticorpos e também serve para transportar substâncias orgânicas, tá? E as necessidades? Quais as necessidades humanas de proteína? O nosso organismo precisa de proteína o tempo todo, porém, crianças, adolescentes, né, bebês que estão em fase de crescimento são seres que precisam muito mais de proteínas, de uma maior concentração de proteínas, porque elas estão tendo um desenvolvimento do seu organismo, dos seus tecidos, tá? Então, assim, recomenda-se o quê? O consumo de pelo menos uma boa fonte de proteína diariamente. E quais são as 3 principais fontes de proteína utilizadas na alimentação nossa, do brasileiro? Leite, ovos e carne. Então, pelo menos em uma refeição do dia, eu tenho que ter uma boa fonte de proteína, uma boa quantidade de proteína, tá? A deficiência de proteína vai acarretar principalmente na questão do crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente vê aquelas reportagens que englobam aquelas crianças africanas, aquelas crianças, né, desnutridas, que elas não crescem adequadamente, elas têm, né, o abdômen protuso, elas possuem uma desnutrição seríssima, tá? Que compromete muito a saúde delas. Então, olha, a criança desnutrida, ela vai se apresentar inchada, edemaciada, né, com lesões na pele, porque ela não vai ter sistema de defesa adequado. Alterações no cabelo, então ele vai se tornar quebradiço. Essa situação não frequente em áreas urbanas é mais comum encontrada em áreas rurais e nas crianças que recebem alimentação à base de farinha, açúcar e água, o que lhes dá gordura subcutânea, mascarando o quadro de desnutrição. Então, açúcar, gordura,
e farinha, né, que são os carboidratos, eles vão aumentar a quantidade de lipídios, de gordura, porque lembra, açúcar em excesso é transformado em gordura. Então a gente olha para essa criança e dá uma falsa impressão que ela tá gordinha, que ela tá bem, quando na verdade ela tá passando por um processo de desnutrição, tá? E o excesso de proteínas? O excesso de proteínas também não é interessante, né? Porque o excesso de proteínas também vai ser prejudicial à saúde. Por exemplo, eles vão acarretar e comprometer, sobrecarregar principalmente a função renal. Então, o desenvolvimento, a atuação dos rins fica comprometida, tá? Agora a gente entra em um outro tipo de molécula, que são os micronutrientes. Então, ao contrário dos macronutrientes, existem os nutrientes que não precisam absorver em grandes quantidades. Então, por isso eles são chamados micronutrientes, tá? Mas eles também são muito importantes para que o nosso organismo funcione adequadamente. Então, são eles, as vitaminas e os minerais, tá? Vamos estudar cada um deles agora. Então, vamos lá para as vitaminas. A gente pode encontrar vitamina, pessoal, em vários alimentos. Por exemplo, nas frutas, vegetais e em alimentos de origem animal, tá? Elas são importantes na regulação das funções do nosso organismo. Elas são indispensáveis para o bom funcionamento do meu organismo, tá? Para que eu tenha um bom fortalecimento do corpo, evitando assim adquirir doenças. Então, as vitaminas estão ligadas diretamente também na parte de sistema imunológico do nosso corpo. Então, por isso elas são essenciais, para ajudar as proteínas a construir, a manter os tecidos e os processos metabólicos. Então, as vitaminas com as proteínas andam lá parceirinhas. Elas podem estar ligadas a gorduras, como o caso das vitaminas A, D, E e K, ou não, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C. As vitaminas do complexo B e a vitamina C, pessoal, elas não são armazenadas no organismo. Então, tudo que a gente consome e torna essas vitaminas, complexo B e C, em excesso, acaba sendo eliminado para o nosso organismo. A gente não faz reserva delas, tá? As vitaminas A, D, E e K, elas podem ser armazenadas no organismo quando consumidas em quantidade maior. Então, essas vitaminas ainda ficam armazenadas no nosso corpo, ao passo que as outras a gente tem que estar repondo diariamente. Quais são as principais fontes, então, deficiência e excesso das vitaminas? Então, olha lá, as vitaminas com uma ou mais funções no organismo, elas têm um papel fundamental na utilização de carboidratos, proteínas, lipídios, ou seja, ela vai ajudar o meu organismo a utilizar todos os outros nutrientes, certo? Porque ela vai ajudar nas reações bioquímicas. A vitamina A, por exemplo, ela desempenha importante papel, né, na visão, no crescimento e na imunidade. Então, ela vai se ligar a proteínas, a lipídios, a gorduras, através de reações bioquímicas, ela vai favorecer uma boa visão, um bom crescimento saudável e uma boa imunidade.